Certo, vamos lá. Então, nessa ação penal 508-32-58-29, depoimento do senhor João Ricardo Auler. Senhor Auler, o senhor está sendo acusado de um crime pelo Ministério Público Federal. Na condição de acusado, o senhor tem o direito de permanecer em silêncio. Pela nossa lei, se o senhor fica em silêncio, isso não traz prejuízo ao senhor. Mas também é a opção que o senhor tem de falar no processo para o juiz que vai julgá-lo. O senhor prefere falar ou o senhor prefere ficar em silêncio? Eu gostaria de falar, Excelência. Senhor João, antes de nós entrarmos nos fatos especificamente, o senhor pode me esclarecer sua posição dentro da Camargo Correia, vamos dizer, isso na década de 2000? Perfeitamente, Excelência. Eu entrei na Camargo Correia em 1975, trabalhei sempre em obra, como engenheiro em obra. Em 1999, eu me tornei diretor da empresa, e diretor na área de indústria, no qual englobava óleo e gás. E num período de 1999 até 2001. A partir de 2001, eu saí de diretor de operacional e me tornei-se diretor de novos negócios. A empresa estava querendo desenvolver novos negócios, além de negócios de concorrências públicas. Então, aí eu fui desenvolver novos negócios. E assim procedi de 2001 até 2008. 2013 teve uma reestruturação da empresa, teve a mudança de presidente, me deram o cargo de vice-presidente de desenvolvimento de novos negócios. Aí, isso em 2003, desculpa. 2003. Tá. Mas com as mesmas atividades. Uhum. Aí, a partir de 2008, teve uma grande reestruturação na empresa, no qual transformaram a empresa em quatro divisões, 4 empresas independentes, inclusive societariamente independentes, no qual foram nomeados presidentes e diretores para essas empresas. Eu não fui escalado para nenhuma dessas empresas, nem como diretor, nem como presidente, e me deram o cargo de vice-presidente institucional. A partir desse momento, eu fui afastado das funções principais da empresa. Não exerci cargo operativo nenhum. E, como atividade, eu fui designado como conselheiro de uma empresa chamada Energia Sustentável do Brasil, cuja finalidade principal era construir a usina de Jirau, lá em Rondônia. Então, eu me tornei-se conselheiro dessa sociedade. O Grupo Camargo tinha uma participação nessa sociedade e me colocou como conselheiro. Além dessa atividade, uma atividade que eu já estava exercendo um pouco antes, era de desenvolver parcerias internacionais com empresas internacionais, visando tecnologia e parcerias para desenvolver projetos normalmente na área privada. E assim procedi durante esse período, a partir de 2008, fazendo várias viagens no exterior, como China, Rússia, África do Sul, França, tentando fazer desenvolvimento de parcerias com empresas internacionais, inclusive com recursos internacionais. E em 2011 houve uma nova reestruturação na empresa, saiu a liderança que existia, teve uma modificação do quadro de diretoria e eu me tornei conselheiro da empresa, com o cargo de presidente do conselho. Uhum. E o senhor permanece até hoje? Permaneci até o dia da minha prisão, que depois fui destituído. Nessas atividades que o senhor desenvolveu, o senhor lidou com a Petrobras? Lidei, sim, senhor. No dia de 1999 até 2001, era a minha atividade principal, a área de indústria, tinha lá um relacionamento com a Petrobras como diretor operacional. A partir de 2001, eu, como fui desenvolver a área de novos negócios, surgiu o tal dos projetos estruturados, que eram projetos privados com financiamento próprio. E nós desenvolvimento do projeto começou mais ou menos em 2001, 2002, que era um gasoduto ligando Campinas até o Rio de Janeiro. Era um grupo de empresas japonesas, as trades japonesas eram proprietárias desse projeto, e contrataram a Toyo Internacional, que era uma empresa japonesa, como EPCista principal. Esse EPCista contratou a Camargo Correia e a Toyo brasileira para desenvolver a parte de construção.
Então, comecei ainda nessa época, e a Petrobras fazia o gerenciamento. Apesar de não ser proprietária, ela tinha o gerenciamento, qualidade, controle de qualidade, todas essas coisas. Então, tinha esse relacionamento também, mas mais focado para esses projetos privados. Como vice-presidente institucional, depois o senhor não continuou mantendo contato com a Petrobras? Não, depois de 2008, zero de contato com a Petrobras, praticamente sem nenhum contato. Para não dizer, acho que tiver uma última reunião referente ainda a esse projeto, que foi lá a entrega desse projeto, que eu acompanhei o pessoal da Toyo, da Mitsui. Os contratos da Camargo com a Renest e com a Repar? Não tive contato, não tive acesso, não tive contato, não participei da licitação. O senhor conhecia o senhor Paulo Roberto Costa? Conhecia, sim, senhor. E o senhor Renato Duque? Também conhecia. Em que contexto que o senhor conhecia eles? Muito bem. Vamos começar pelo seu Paulo Roberto Costa. O seu Paulo Roberto Costa, eu conheci quando tem um projeto também estruturado, um projeto privado, que era um alcoduto, que ligava todas as regiões produtoras de álcool e levaria até ao porto de São Sebastião e o porto do Rio de Janeiro. Esse projeto foi feito uma associação entre Mitsui, Camargo Correia e Petrobras. E nós desenvolvemos toda uma parte de estudo, projeto de viabilidade e tal. Isso foi um projeto que demandou 3, 4 anos. E eu fiz algumas reuniões com o seu Paulo Roberto Costa, com a presença da Mitsui, com a presença, às vezes, só da Camargo. Isso foi quando? 2006, 2005, não sei precisar bem, mas com certeza foi entre 2005, 2006, 2007. Depois esse projeto acabou até Depois eu até parei em 2008, eu já estava afastado da empresa, não cuidei mais. Aí não deu certo o projeto. E aí acabou fazendo-se um outro consórcio, uma outra associação de empresas, no qual entraram as empresas produtoras de álcool. A Camargo também está incluída, mas aí eu já não participei mais, não fiz mais reunião nenhuma. Por que o senhor participou desse negócio, mas, por exemplo, não da Renest ou da Repar? Primeiro, Excelência, que a Renest e a Repar foi um projeto mais recente, a partir de 2008, se não me engano, 2008, 2009. Nessa época eu estava totalmente afastado da parte operacional da empresa. E esse projeto era um projeto estruturado, era um novo negócio, que era a função de um novo desenvolvimento. Um projeto, por exemplo, uma ponte, uma refinaria, não era a minha atividade, que era um projeto normal, entendeu? O senhor conheceu o senhor José Zaneni e o senhor Roberto Seff? Conheci, sim, senhor. O senhor pode me esclarecer? Pois não, Excelência. O senhor Zaneni eu conheci no idos de 2005, talvez, 2005, quando nós estávamos estudando um oleoduto, que seria o projeto estruturado ligando o Rio de Janeiro com São Sebastião, para evitar o transporte de óleo por navios, até visando segurança. Ele, como deputado federal na época, ele era deputado federal, se não me engano, ele era membro da comissão de Minas e Energia ou Infraestrutura, uma dessas duas comissões. Ele tinha interesse de saber sobre o plano de investimentos, de projetos ligados à área de Minas e Energia. E me procurou, não sei como, mas tive algumas reuniões que discutimos esse projeto, planos de investimento. Isso mais ou menos em 2005. 2006, Excelência, ele me procurou e nós tivemos junto com o senhor Paulo Roberto. Gostaria até de contar esse detalhe. Junto com o senhor Paulo Roberto, em 2006, no qual ele me apresentou, apesar de eu já conhecer o senhor Paulo Roberto, como expliquei para o senhor, ele me apresentou o senhor Paulo Roberto como homem dele, de indicação dele, senhor José Zaneni. E essa indicação também do partido que ele pertencia, do PP. E dizendo que o senhor Paulo Roberto era um homem dele e que, nesse momento também, nesse dia, ele me solicitou que fosse feito doações eleitorais, na presença do senhor Paulo Roberto. E eu respondi, deputado, isso aí nós temos um procedimento interno na empresa, não vejo problema, se o senhor, na época oportuna, pedir a contribuição, eu levo para quem de direito dentro da empresa e a gente analisa, dentro da lei, a gente, se for o caso, faz ou não faz. Ficou um período, depois dessa reunião, fiquei um período sem ouvi-lo, sem ter reuniões. Por volta de 2008, ele voltou a me procurar
desta vez com a presença do senhor do senhor Youssef, né, o senhor Alberto Youssef, me apresentando o senhor Alberto Youssef como homem de confiança dele. E nesse momento ele falou que a partir daquele momento estava começando os projetos na área de abastecimento, que foi 2008, dizendo que nós seríamos obrigados a pagar uma comissão, na realidade uma propina, no projeto da Repar, que estava começando. Falei, senhor Janene, eu não combinei nada isso com o senhor, isso não desconheço esse assunto, não é a minha área, eu estou afastado da empresa, do dia a dia da empresa, da parte operacional, e não concordo com isso. Mas ele não se deu por vencido, encerrou essa reunião, marcou uma outra, voltou a insistir nesse assunto, a reunião foi tensa, e ele me disse que se a gente não providenciasse isso aí, nós íamos ser punidos pela área de abastecimento. Eu falei, olha, nós não se preocupamos com isso, que isso não tem nada a ver, nós não vamos fazer, eu não vou fazer, porque isso, inclusive, não é da minha área. Ele voltou a me procurar e eu parei de atendê-lo. Foi quando um dia, numa reunião que eu estava participando com alguns diretores, ele invadiu a empresa, e a minha assistente me avisou, e eu falei, eu não vou atender esse senhor, porque eu não tenho mal o que falar com ele. Mas aí começou uma gritaria lá fora, um tumulto, eu achei por bem sair para acalmar a situação. Nesse momento veio junto comigo o senhor Eduardo Leite, que não sei se estava nessa reunião, mas estava ali, porque era tudo junto, nossas salas inclusive eram abertas, né? A sala dos diretores, e ele veio junto comigo, e na discussão que eu tive séria com o senhor José Janene, eu falei, senhor Janene, eu não falo mais com o senhor já sabe disso, e assuntos relacionados com a Petrobras, você fala com o senhor Eduardo Leite, que é o responsável a partir de não sei de quando, que acho que foi 2008, da área de óleo e gás, ele e o senhor Dalto. E deixei os dois conversando e saí da sala. Foi um momento muito crítico, assim, muito nervoso da minha parte, entendeu? Porque ele procurava o senhor para pagamento de propina? Ele procurava para pagamento de propina. A partir de 2008, ele começou a procurar em 2009. Isso se deu, essa briga, essa invasão dele na empresa, foi em 2009. E o senhor repassou depois ele para que ele fizesse contatos, então, com o senhor Eduardo Leite? Não, na realidade eu não repassei. Na realidade eu encaminhei naquele dia, que o Eduardo inclusive chegou, eu encaminhei. Eu falei, até para me ficar livre dele naquele momento, porque a discussão era um homem truculento, entendeu? E eu querendo sair fora daquilo lá. E o senhor daí acompanhou com o senhor Eduardo Leite para saber se o senhor Eduardo Leite cedeu às pressões dele? Não, eu não acompanhei. Qual que era a posição hierárquica do senhor em relação ao Eduardo Leite? Bom, o senhor Eduardo Leite, o diretor de óleo e gás, era subordinado ao presidente da empresa. Então, não tinha posição hierárquica nenhuma minha com o Eduardo Leite. Apenas eram diretores da mesma empresa, mas eu não era chefe dele, ele não era subordinado meu. E o senhor depois nunca se interessou em saber se o Eduardo Leite tinha cedido ou não cedido as pressões? Logo em seguida, Excelência, o deputado ficou doente e acredito que início de 2010 teve um AVC, ou 2009, no final de 2009. E eu, como ele ficou doente, não me interessei mais pelo assunto. O senhor Eduardo Leite disse aqui que o senhor repassou para ele esse compromisso de acertar essas propinas que tinham sido acertadas, combinadas anteriormente. Não foi isso que aconteceu? Não, não foi isso que aconteceu. O que aconteceu foi exatamente isso que eu expliquei para o senhor. Foi nessa briga o Eduardo chegou, e eu acredito até que o Eduardo estava por ali, ou estava nessa reunião que eu estava antes. Eu falei, o diretor responsável por óleo e gás, se você quiser continuar falando de óleo e gás, você fala com o senhor Eduardo Leite. Eu não podia repassar um negócio que eu não concordava, que foi motivo da minha briga com ele, foi motivo da nossa discussão. E o senhor sabe se o Eduardo Leite concordava? Eu acredito que não. Pelo que eu sei, não. E o senhor também nunca se interessou em levantar essa informação com ele? Olha, Excelência, as coisas na empresa, era uma empresa muito grande, tinha atividades muito intensas, e eu
como estava afastado do dia a dia da empresa, e me deram essa função de conselheiro da usina da ECBR, que era da usina geral, me demandava muito tempo para isso. Eu ia, às vezes tinha vezes que eu ia 3 vezes para o Rio de Janeiro, que a sede era lá, ia inclusive lá para Rondônia, no início do projeto, que tinha que liberar várias coisas. Então, cada um cuidava do seu assunto ali, entendeu? O senhor deu alguma orientação para o senhor Eduardo Leite, no sentido, olha, não pague nada que esse senhor está pedindo aí, não pague propina, não faça nada disso? Também não dei essa orientação. Assim como não dei a outra orientação para que fizesse, não dei essa orientação para que não fizesse, porque, como eu estava explicando para o senhor, cada um cuidava dos seus assuntos lá. E nessa época também, além dessa função de conselheiro, eu tinha também a função de desenvolvimento de empresas estrangeiras, viajava, então às vezes ficava semanas sem encontrar o senhor Eduardo Leite. O Ministério Público fala que haveria uma espécie de ajuste nas licitações entre diversas empreiteiras e a Camargo Corrêa participaria disso. O senhor tem conhecimento a esse respeito? Não tenho conhecimento. Nunca participou de uma reunião? Nunca participei. Participei de reunião, sim, com empresas. Quando a gente fazia os projetos estruturados, nós tínhamos reuniões, porque a gente precisava ver quem que seria ser escolhido pela essa empresa privada. Então participei de algumas reuniões com outras empreiteiras. Tá, mas para ajustar a licitação, né? Para definir quem que ia ganhar uma licitação, quem que não ia ganhar? Não, senhor. Nunca participou? Não participei. Eu participei de reuniões, na realidade, para estudar projetos estruturados, como que a gente ia se consorciar, como que a gente ia se unir, como que a gente ia agregar competências. Entendeu? E o senhor nunca soube que foram pagas propinas para o senhor Paulo Costa, para o senhor Renato Duque? Não, nunca soube. Nunca teve conhecimento? Nunca tive conhecimento. Dentro da empresa? Dentro da empresa nunca tive conhecimento. O senhor depois se tornou presidente do Conselho de Administração, é isso? Sim, senhor. Desde quando? Desde 2011, final de 2011, praticamente começamos em 2012. E o senhor permaneceu até novembro do ano passado? Até novembro do ano passado, excelência. Depois que o senhor Alberto foi preso e começaram a surgir essas informações de que o senhor Alberto Youssef, ou melhor, que o senhor Paulo Costa teria recebido propina das empreiteiras, inclusive da Camargo Corrêa, que providências foram tomadas no âmbito da empresa? No âmbito do conselho eu posso dizer. Uhum. Então, no âmbito do conselho, logo depois da prisão do senhor Alberto, quando surgiu o nome da Camargo pela mídia, que a Camargo estava, eu, como presidente do conselho, convoquei uma reunião, no qual convocamos a presença do presidente da empresa, que era o senhor Dalton Roncini, e pedimos explicações sobre o que estava ocorrendo, o que estava aparecendo na mídia. Aí que eu vim saber da empresa Sanco, né? E ele me disse, naquele momento, que era um fornecimento lícito, teve o fornecimento e que, inclusive, com preço vantajoso para a empresa. Nós pedimos uma auditoria para que varresse todos esses procedimentos, se foi atendido os procedimentos da empresa, porque a empresa tem vários procedimentos. Foi feita a auditoria. Tivemos resultados parciais, uma reunião ou duas, dizendo que realmente o fornecimento foi efetuado, que o preço era um preço de mercado, que estava um preço abaixo dos outros fornecedores, mas a conclusão final, até novembro, na data da minha prisão, nós não tivemos, mas praticamente nas intermediárias mostrava que tratava-se de um fornecimento correto e dentro dos preços. Auditoria interna, externa, como é que era? Auditoria interna. Foi auditoria interna nesse caso. Isso foi documentado? Eu acredito que foi, excelência. Eu acredito não. Tinha que ter sido documentado, né? Porque inclusive foi apresentado para a gente. Chamaram também o Eduardo Leite para o Conselho de Administração? Foi só o presidente que fez a apresentação. Acredito que o presidente e o diretor de controle. O senhor não se recordou lá que o Eduardo Leite tinha sido procurado? Ou melhor, que o senhor tinha encaminhado o Janene e o Youssef para... Não, eu não recordei. O que eu lembro, excelência, foi que
como teve todo esse episódio aí que o senhor está falando, é que, na realidade, eu falei, olha, e para o senhor Alberto Youssef, não foi pago nada, porque eu lembrei, né? Uhum. E ele, nesta reunião, foi me dito que não, que o pagamento tinha sido feito somente para o fornecimento e tratava-se de um fornecimento correto, legal e importante. Mas o Eduardo Leite não foi chamado, então? O Eduardo Leite não foi chamado. Normalmente a gente chamava o presidente, né? O presidente que se relacionava com o conselho. E isso foi quando, essa reunião? Acredito, Excelência, deve ter sido abril, maio, quando começou a sair o nome da Camargo Corrêa na imprensa. Foi chamado uma vez só no Conselho de Administração? Não, acredito que tenha tido uma ou duas reuniões. Foi uma reunião, a primeira que nós chamamos, né? Questionamos, e depois a segunda que ele deu os resultados da empresa. Pensaram em afastar ele para apurar os fatos, não? Não foi pensado, Excelência. Não foi pensado, porque no primeiro momento parecia ser... O que ele apresentou parecia ser um... O Ministério Público tem perguntas? Nenhuma pergunta. Os defensores dos demais acusados? Pela defesa de Márcio Bonilha, a pergunta é se o depoente conhece Márcio Bonilha. Pode responder. Não conheço, nunca estive com ele, não conheço nem fisicamente. Se ele entrar aqui, não sei quem que é. Entendeu? Satisfeito, Excelência. Obrigado. Outros têm, não? Então o próprio defensor do acusado? Senhor João, a reestruturação que o senhor falou foi a partir de 2008, é isso? Perfeito. Quando o senhor Antônio Miguel assumiu a presidência do Conselho. Exatamente. O senhor diria, senhor João, que o senhor foi... o senhor era um executivo ativo na empresa, o senhor tinha uma participação diária no dia a dia da empresa, não tinha? Tinha. Até essa época? Tinha, porque eu era diretor de desenvolvimento de novos negócios, você tem uma atividade intensa. A partir de 2008, o senhor se sentiu encostado? Olha, eu me senti encostado e de fato fui, porque não fui colocado a cargo nenhum de relevância na empresa, tanto na área operacional como na área comercial, e foi-me designado um cargo que teoricamente não tem nada a ver com a empresa, porque não era nem a construtora que tinha essa participação acionária na energia sustentável do Brasil, e sim uma empresa do grupo. E também o desenvolvimento de empresas estrangeiras é um negócio meio etéreo, que pode dar certo, pode não dar certo. Então, realmente me senti, e na época pensei até em sair da empresa, em 2008. Mas, tendo em vista a minha idade, que já estava chegando no limite de 60 anos, eu falei, bom, tem ainda uma filha que está estudando engenharia, vou esperar ela concluir os estudos, aí eu decido de sair. Mas pensei até em sair da empresa por conta desse afastamento meu da empresa. Senhor João, quando a Polícia Federal ela apreendeu coisas na sua sala de trabalho e também o seu computador, os seus e-mails, etc. O senhor tinha um dia a dia de troca de e-mails sobre negócios e documentos, contratos na sua sala? Olha, Excelência, não tinha. Isso aí é bem fácil de verificar. A minha troca de e-mail era mínima, porque eu não participava da operação, não participava das decisões da empresa, não autorizava a assinatura do contrato, não assinava contrato. Então isso é fácil de verificar pelos meus e-mails. A solicitação que foi feita da vantagem ilícita pelo deputado Giannini, o senhor imaginava, o senhor tinha conhecimento, foi comentado numa dessas reuniões com o senhor Giannini, que o Paulo Roberto da Costa teria algum tipo de vantagem com respeito a essas solicitações, senhor Giannini?
O que o senhor Janene me comentou, eu não me lembro de ter comentado que o São Paulo Roberto da Costa tinha vantagem nenhuma sobre isso aí. O senhor entendeu que era uma solicitação dele próprio, Janene? Eu entendi que era uma solicitação dele próprio e para o partido dele. Foi o que eu entendi pelo que ele me disse. Por ocasião da doença e posterior falecimento do senhor Janene, o senhor acreditou que isso tivesse se encerrado? Eu acreditei, porque como eu achava que era um assunto muito mais ligado ao senhor Janene e o partido dele, mas mais a ele que o partido, uma vez que ele ficou doente e morreu, eu falei, isso acabou sumindo, esquecido. De uma coisa, para finalizar, a questão do compliance, por ocasião da deflagração da Operação Lava Jato, foi feito uma determinação do Conselho para que se reforçasse os procedimentos de compliance? Na realidade não foi com a deflagração da Operação Lava Jato. Em janeiro, se não me engano, foi editada a lei de anticorrupção. Se não me engano, foi em janeiro. Quando editou essa lei, o Conselho solicitou à diretoria a adequação, porque nós já tínhamos compliance na empresa. Mas aí o Conselho solicitou à diretoria a adequação e a melhoria dessa política de compliance na empresa. Inclusive, estabelecendo-se um comitê responsável por isso. E assim a diretoria procedeu, montando o comitê, contratando a KPMG, que é uma consultoria que tinha conhecimento sobre esse assunto, contratou o escritório de advocacia Matos Filho, se não me engano, para desenvolver todo esse compliance e para a gente começar a acompanhar isso. Começamos, inclusive, a ter relatórios sobre isso aí. Relatórios não, mas apresentações como estava o estágio disso aí. Embora o senhor tenha esclarecido para o meritíssimo juiz um pouquinho sobre a questão do projeto estruturado, eu gostaria que o senhor desse um esclarecimento melhor, mais específico sobre o que é um projeto estruturado. Então, ele passa por um procedimento licitatório, por exemplo? Não, no caso aí não, porque o projeto estruturado, na realidade, monta-se um grupo de empresas, né, que cria-se uma empresa específica para aquele assunto. Essa empresa específica para o assunto consegue o financiamento. Existe um financiamento, normalmente trazido por empresas, se são empresas internacionais, por órgãos financeiros internacionais, e de posse disso aí é constituída a empresa, construído o empreendimento e repassado para o cliente final. E no caso dos gasodutos que nós fizemos, que teve esse projeto estruturado, o financiador era o GBIC, que é o banco japonês, japonês, que financiou todo esse projeto. Depois que o senhor assumiu o conselho, existe um relatório da Polícia Federal que antecede a deflagração da fase da operação que envolveu a busca, a apreensão e a prisão, que constatou que o senhor fez muitas viagens para o exterior. Durante a presença do conselho, por que o senhor fazia várias viagens para o exterior? Como eu tinha essa atribuição já antes, como diretor de desenvolvimento de negócio, eu já cuidava dessas parcerias. E como, a partir de 2008, eu com afastamento praticamente de todas as atividades da empresa, eu, até por gosto e também por relacionamentos, porque essas coisas são relacionamentos antigas. Um japonês, por exemplo, para a gente começar a ter um relacionamento com ele, um chinês leva mais de 5 anos, mais de 10 anos. Então eu continuei fazendo essas viagens, até como conselheiro. Poderia ter me abdicado, mas achei, porque como o conselho me demandava muito pouco, 10% do meu tempo, era uma reunião por mês, quando tinha reunião no mês, às vezes tinha mês que nem reunião de conselho tinha, porque trata-se de uma empresa privada, não tem aquele procedimento legal de uma sociedade anônima, então às vezes a gente nem reunião do conselho. Então era uma maneira de como eu também podia preencher meu tempo, né? O senhor teve, pelo menos na nomenclatura, o cargo de vice-presidente da Camargo Corrêa. Em algum momento, senhor João Auler,
o senhor assumiu a presidência da Camargo Correia, ainda que em exercício, por conta de férias, viagem ou qualquer coisa que o valha do presidente? Que eu me lembre, não. Desde 2003, que eu me tornei vice-presidente de desenvolvimento de negócio, eu nunca substituí o presidente, mesmo nas férias dele. Normalmente ele colocava um outro diretor normalmente o diretor financeiro que substituía. A respeito de Sanco Cider, o senhor já disse que não conhecia e não conhece o senhor Márcio Bonilho. O senhor conhecia a empresa Sanco Cider antes da deflagração da Operação Lava Jato? Não conhecia. Eu não tenho mais perguntas. Bom, o senhor gostaria de dizer algo em sua defesa? Excelência, se eu me permitir, gostaria de dizer o seguinte: estou sendo acusado de lavagem de dinheiro de uma empresa que eu nunca me relacionei, nunca conversei, não autorizei pagamento, não conheço as pessoas. Estou sendo acusado de propina, nunca acertei propina com ninguém, com funcionário público nenhum, com quem quer que seja. E estou sendo acusado, se não me engano, de quadrilha, coisa que também nunca me juntei com qualquer tipo de pessoa para que a gente pudesse fraudar ou participar de alguma coisa que trouxesse prejuízo ao erário público. Como expliquei para o senhor, fiz reuniões, lógico que fiz, mas sempre com o objetivo de fazer otimizações de consórcio, e, nesse sentido, nunca participei de licitação. A partir de 2008, depois que eu saí de diretor, em 2001, eu nunca participei de uma licitação, de uma elaboração de proposta, apresentação de proposta, coisa parecida. Então, pediria para o senhor aí a clemência para o senhor, que eu estou sendo acusado, mas não participei de nada disso que fui acusado. Agradeço aí a oportunidade que o senhor me deu de falar. Tá bom, senhor Auler. Então, eu declaro encerrado o depoimento do senhor João Ricardo Auler. Pode interromper a